Brutal e cheio de significados. Essa é a melhor definição para a nova temporada de Jujutsu Kaisen, o Arco do Abate, do qual já temos 2 episódios disponíveis, mas em tão pouco tempo já temos várias cenas de duplo sentido, referências às outras temporadas e o mental do nosso protagonista, ou melhor dizendo, do Itadori, sendo quebrado. Pequenos detalhes que, se observar da maneira correta, muda tudo. Folha em branco. Folha em branco, ou tábula rasa, não é o nome de uma super técnica ou um golpe super poderoso. É um conceito que pode mudar a forma como você enxerga o próprio Itadori. Nessa temporada, vemos o Itadori mais denso, mais decidido, mais intenso. Isso se opõe muito às temporadas anteriores. E para entender melhor o porquê, ou como isso acontece, temos que pegar a ideia da tábula rasa, ou para os íntimos, folha em branco, criado por John Locke. Esse simples conceito se destaca por pregar que o humano não nasce com ideias definidas, certo, errado, bom, mal, mas esse conceito e quem você é a soma de todas as suas experiências. Se você se considera uma pessoa covarde, que tem medo de tudo ou muito corajosa, você não nasceu assim. Você foi forjado para ser isso. Talvez a pessoa medrosa passou por momentos difíceis, traumas terríveis, e a corajosa, por outro lado, pode não ter passado pelas mesmas experiências, ou passou e conseguiu vencer elas. E é aqui que a coisa fica legal. Afinal, agora você entende que essa temporada é bem mais psicológica. É algo que está intensamente ligada à mente do Itadori. No início do anime, ele era um personagem que parecia vazio, uma folha em branco, que queria ser um feiticeiro por apenas ser um pedido do seu avô, que desejava que ele tivesse mais amigos e não morresse sozinho. Yuji Itadori, meu tipo de mulher é a Jennifer Lawrence. Muito prazer. O que faz aqui? Uma entrevista? Porque veio para a escola técnica. Pra aprender Jujutsu? Mas e além disso? O que você busca depois de estudar maldições e aprender a exorcizar todas elas? Bom, eu vou juntar todos os dedos do Sukuna. É perigoso deixar eles soltos. Por quê? Foi o último pedido de alguém pra mim. Não me importo com esses detalhes. Estudar esses conceitos pode gerar um vídeo próprio, investigando a mente do Itadori. Mas o nosso foco aqui agora é outro. Esse novo Itadori da terceira temporada carrega traumas, a dor de ter matado muitos inocentes, mesmo que não foi ele que fez isso, e sim o Sukuna em seu corpo. O Itadori se sente culpado, ele sente o peso dessas vidas, e vemos isso logo no início do anime. Uma cena rápida, mas muito simbólica. Essa cena que pode parecer desconexa é a que marca o início do primeiro episódio. Ela é bem rápida, estranha, parece que só tá ali por estar. Contudo, a intenção é clara, e o peso é muito grande. Yuji não tá apenas lavando as mãos, ele tá tentando se livrar da culpa, tentando se livrar do sangue dos inocentes que marca sua mente, tentando apagar os gritos de dor das vítimas do Sukuna. Mas mesmo com essas tentativas, esse sangue está gravado nele, em suas digitais, em sua alma. Ele lava e lava as mãos, mas o sangue não sai. Ele marca tudo ao seu redor, até mesmo a rodana da pia, mas dele não sai. Sua mente é como essa casa, destruída e cercada de vermelho carmesim. O Itadori não se reconhece mais. Como mostrado nessa cena, é impossível ver o seu rosto, é impossível de se compreender, se reconhecer. Mas em volta dele só há sangue. Ele tenta se afastar disso, mas não tem como, ele está preso naquela pia, lavando e lavando. Outro ponto interessante são as roupas do Itadori. Diferente de antes, ele usava um roxo e um vermelho. Agora ele aparece usando apenas um casaco preto, simbolizando o tom mais dark dessa nova temporada. Você sabe que no final da segunda temporada, o Yuta é chamado para matar o Itadori, e no início do primeiro episódio já somos recebidos com uma luta entre eles. E se eu te contar que nessa cena tem algo muito maneiro e que quase ninguém observou, você acredita? Pois bem, observe essa cena com cuidado. Há duas coisas muito interessantes de se observar aqui. Primeiro, eu preciso que você olhe ao redor. Notou algo? O cenário não parece estranho? Tem uma pintura atrás dele, é bem bonitinha até. Peraí, isso é um palco? Meu Deus! Eles estão no teatro japonês, puta merda!
Talvez você não entenda logo no primeiro episódio o peso disso, mas no segundo episódio, o Yuta mata o Itadori e o revive logo em seguida. O Itadori, confuso, pergunta o que aconteceu, então o Yuji diz exatamente isso. Sim, teatro. Na primeira cena temos um simbolismo claro. Para o Yuta, aquilo não passa de uma atuação que ele está fazendo para salvar o Itadori da sentença de morte. Vai me dizer que essa cena não é maneira. Mas temos um segundo significado, que é quando a maldição espirra sangue sobre tudo, deixando apenas o Itadori e o Yuta muito bem marcados e desfocando o resto, mostrando que naquele momento, por mais que fosse atuação, as intenções eram claras de matar o Itadori, fazendo com que o cenário do teatro fosse completamente apagado e nos fazendo focar apenas na cena do Itadori precisar morrer, assim revelando que por mais que tudo grite que é uma atuação, naquele momento a gente tem a certeza de que o Yuta vai sim matar o Itadori. É como que a gente fosse meio que um espião, tentando entender se o Yuta vai cumprir a missão que foi dada. Apesar de termos nossas dúvidas, naquele momento somos levados a crer que sim, ele vai cumprir essa missão. Vamos focar em outra cena, longe do Itadori, longe do Yuta. Você tá cansado, né? Temos dois detalhes bem interessantes nessa próxima cena. Estamos falando dos três irmãos do clã Zenin. Para contextualizar a cena que está por vir, o que você precisa saber é que o Naobito Zenin, chefe do clã Zenin, acabou de falecer. E devido a isso ele precisa entregar a linha de sucessão aos seus três filhos. Sendo assim, os mesmos se reúnem como uma família feliz? Como uma família harmoniosa? Bem, veja nessa cena esse momento lindo. Aposto que você se identificou com essa reunião em família, né? É nítido que todos se odeiam e eles acabam de tentar se matar. Contudo, à primeira vista, essa cena é engraçada. Afinal, por qual motivo esse grandão deu um murro na parede? 99% das pessoas que viram essa cena acharam que o Junichi apenas tinha ficado muito bravo com os estudos de seu irmão e descontou na parede. E o Ogi foi mais direto e tentou matar o Boca de Sacola. É o mais esquentadinho. Só que se você notar o posicionamento inicial dos três, mais a fala do próprio Naoya, você vai perceber outra história. E eu devo avisar que essa cena revela algo muito mais intenso. Observe essa cena em que o loirinho entra na sala e a outra que vemos os pés de cada um. Pelos pés de cada um temos o posicionamento inicial deles. Junichi sentado de frente para Naoya. Logo quando ele entra na sala, seu irmão Ogi está ao lado de Junichi. Após o soco do grandalhão, vemos que as posições deles mudaram. Bem, é aí que a história começa a ser contada. Junichi soca a parede que está na frente dele. Afinal, ele estava sentado naquele encosto de madeira. E podemos perceber que ele soca uma porta. E quem havia passado por ela? Quem estava de frente para Junichi na primeira cena? Isso mesmo, Naoya. Junichi tentou matar o seu irmão ali. Naoya conseguiu desviar, se colocando onde o grandalhão estava. Assim, Ogi, o espadachim, que estava naquele lado, tenta cortar a cabeça fora do Lourinho Maravilha, do qual segura a mão do seu irmão e pedindo o seu fim. Isso por si só já é insano. Na velocidade de um soco, tudo isso aconteceu. E sabe o que é mais louco? Toda essa movimentação aconteceu em uma sala minúscula, demonstrando que Naoya é muito rápido e bem mais ágil que seus irmãos. Inclusive, podemos perceber uma certa dinâmica de como eles agem. Sendo Junichi o mais direto, ele age sem pensar, por força. Ogi sendo o mais oportunista, agindo após Naoya abrir uma brecha em sua movimentação. Talvez sendo o mais estrategista e pensando em agir sobre o cansaço da vítima. Naoya sendo mais arrogante e confiante entre os três. Outro ponto insano e que revela algo ainda mais sombrio é que os rostos deles mostram uma casualidade. E a fala do loirinho bucha intensifica mais esse ponto, assim revelando com esse dá um tempo que eles possivelmente já tentaram matar o Naoya outras vezes, ou já chegaram a ameaçar de fazer isso. Outra coisa para discutir nessa cena, que é muito louco, é como eles colocam os sentimentos em evidência, sem ao menos... Ei, já tá chato isso daí, fala da próxima curiosidade desse episódio, pô! Tá, a gente vai voltar para essa cena, mas vamos dar um pulo para outra parte.
Onde o Itadori está nessa escada, podemos notar um tom melancólico nele. E digo que é muito contrastante em relação às cores da cena dos irmãos Zenin, que é preta e branca. Agora aqui temos um forte vermelho. Vemos o Itadori posicionado mais à frente e o Chozo logo atrás. A sombra do Itadori é pequena, mas a do Chozo é bem grande. Como ele de certa forma cumprisse o papel de irmão mais velho, a sua sombra desce os degraus em que o Itadori pretende descer. Já a sombra do protagonista não desce, ela para perto do último degrau. Talvez se indique que o luto, as dúvidas e o amadurecimento que o Itadori está prestes a percorrer, o Chozo já passou. Enquanto para o Itadori falta alguns degraus, para o Chozo já não faltam. Sem falar que o vermelho, ao mesmo tempo que representa a presença de Chozo, que é um manipulador de sangue, isso representa também o sangue que o Itadori carrega consigo, o sangue dos inocentes e até mesmo a possível presença do Sukuna. Ele está se culpando, contanto que ele está bem cabisbaixo nessa cena. Após temos a cena que as escadas tomam outro significado. O da culpa, o da dor, confusão, o do não saber o que fazer, para onde ir. Todas as escadas levam para algum lugar, mas essa fazem o Itadori descer em loop. Toda vez que ele desce, ele para no mesmo lugar. E desce, de novo e de novo, em um ritmo lento, uma marcha triste, pesada. Podemos ouvir o peso de cada passo, ecoando e tilitando em nossos ouvidos. Após o Itadori descer, vemos logo em seguida o Chozo atrás dele, como ele estivesse ali para dar um suporte ao Itadori, cuidando de sua retaguarda, enquanto estão prestes a atravessar por um caminho que vão levar eles para muito mais sangue. E eu devo dizer que o Chozo é um personagem incrível, pois enquanto questionado se ele perdoa o Itadori pela morte de seus irmãos, o Chozo responde isso. Revelando que sua visão de ser irmão não é perdoar ou não perdoar, é estar junto do seu irmão e fazer com que ele acerte e cresça, e não abandonar ele pois o mesmo simplesmente errou. E esse som de palma me lembra muito do My best friend, my brother, o todo. Talvez signifique que agora o Itadori tem outro irmão, outro tutor, que fará ele crescer. Bem, aí é a minha teoria. Agora que você se acalmou, vamos voltar para a cena dos três irmãos Zenin. Até antes deles tentarem se matar, o clima dentro da sala minúscula era de uma falsa modéstia. Antes da porta atrás de Naoya se fechar completamente, talvez eles estivessem tristes pela morte do pai. Talvez eles ainda se gostavam. Entretanto, quando eles partem para uma rápida sucessão de golpes, o clima muda. A sala que já era pequena fica ainda mais desconfortável. A lâmpada acima deles balançam sem parar. Rangendo, aumentando ainda mais a sensação de desconforto, de agonia. Enquanto suas sombras balançam, mostrando que eles estão perturbados, apesar de não mostrarem isso, desconfortáveis por estarem juntos, mas perturbados pela sucessão de fatos, pela morte do seu pai, por estarem ali, naquele momento, uma turbulência de coisas. Logo após, vemos um outro ângulo, quando o mordomo da família vai explicar quem irá assumir como chefe. Vemos os três irmãos, em uma visão de baixo para cima, uma ideia clara que eles se sentem superiores, como os mais fortes, ou capazes de assumir o posto como o chefe da família. Mas, obviamente, que o clima permanece tóxico, insalubre e denso, quase sufocante entre eles. Quando revelado que será Naoya o sucessor, vemos a sombra dos irmãos sacudindo sobre o mordomo, quase como se fosse um protesto silencioso, uma perturbação de seus sentimentos, ou talvez um intenso ódio à notícia. Podemos ver a sombra do espadachim junto ao do grandalhão, e a sombra de Naoya fica para o outro lado, sozinha, demonstrando como eles se tratam. Afinal, Junichi e Oji se juntaram para matar Naoya. E essa não será a primeira vez, e talvez nem a última. Enquanto isso, Naoya, sua sombra, permanece só, mostrando como ele se sente desconexo, solto em relação aos seus irmãos. Herdando possivelmente a chefia da família, mas não ganhando nem o respeito, nem o afeto dos seus irmãos. Essa relação é tão desgastante que no início
O único que fala entre os 3 é Naoya. Os outros só partem pra cima, mostrando que eles nem querem muita conversa com seu irmão mais novo. Fala aí, rapaziada, caiu na voz. Eu sei que o vídeo teve uma pegada muito diferente do que eu costumo trazer. Normalmente era fã dublagem, mas esse foi um roteiro que eu já tinha pronto e não queria deixar na geladeira, né? Se vocês me entendem. Então eu acho que esse pode ser até um novo passo, né? Eu posso produzir mais conteúdos com essa pegada. Eu peço que, se vocês gostaram desse modelo de vídeo, talvez mais filosófico ou de análise mesmo, por favor comentem e deixem seu apoio, para que eu traga mais conteúdos que vocês realmente gostem e que eu também venha me divertir fazendo. Bem, eu conto com vocês para a gente se tornar a melhor comunidade do YouTube. E até um próximo vídeo, né? Obrigado a todos que assistiram.